Começando mais um programa DNA e hoje, olha, tem um sabor diferente aqui com a gente, hein? Quem gosta de coxinha, pelo menos, desde que eu me conheço como gente, coxinha não falta na mesa da minha casa, né? Aniversários de criança, referência, coxinha. Eu acho que vamos conhecer um pouco aí se elaborou, se está mais elaborado ou não, mas tem um case de sucesso na nossa região aqui, Rio Preto. Gabriel, da Coxinhas Badi. Muito obrigado por sua presença, hein? Eu que agradeço, Marcos, pelo convite aqui. Primeiramente, é uma honra estar aqui no seu programa, viu? Coxinhas Badi, como que surgiu? Conta a história para nós, que acho que essa pergunta Deus e o mundo faz para você, né? Com certeza, né? Bom, Marcos, as Coxinhas Badi, a gente fundou ela em 2020. Bem recente. Bem recente. Eu tinha acabado de conhecer minha esposa, eu era estoquista, trabalhava numa concessionária de carro aqui em Rio Preto. E muito novo, né? Eu e minha esposa, a gente fez diversos planos, a gente comprou uma casinha, a gente comprou um carro e a gente já tinha marcado o nosso casamento e veio a pandemia, né? A pandemia foi um baque para todo mundo, né? Uma coisa que eu sempre falo, que a pandemia parou tudo, menos os boletos, né? E como a gente tinha acabado de fazer várias contas, né? E a empresa onde eu trabalhava deram férias coletivas, a gente não tinha nem previsão de quando voltar. Eu não tinha mais dinheiro na minha conta bancária. Falei, pô, Temos que fazer algo. A gente precisa fazer alguma coisa, senão vai embolar aqui as contas e a gente não vai ter como depois resolver. Eu falei assim, pô, o que a gente pode estar fazendo, né? E aí veio uma ideia antiga, porque minha mãe, ela faz as melhores coxinhas que eu já comi na vida, né? Quando eu nasci, Marcos, minha mãe era salgadeira. Tá, bom, e quem sabe fazer salgado, a gente sabe no interior a força que tem aqui. Tem eu lembro uma lembrança muito forte da minha infância, de uma mulher que era salgadeira também em Catanduva, e eu adorava que minha mãe mandava buscar o centro, porque ela buscava o centro, mas ela dava um separadinho para mim, assim, para eu comer. E é maravilhoso, né? Com certeza, com certeza. E minha mãe era salgadeira, né? E minha mãe fazia as coxinhas em casa e meu pai, ele saía para vender na rua, vendia nos estabelecimentos, nos comércios. Só naquela época não existia cartão de crédito, né? Era tudo caderneta, era tudo no fiado. E eles tomaram tanto calote, mas tanto calote, que eles acabaram desanimando. Pra quê? Tem que pra vender 10, eu tenho que dar mais 10. É desse estilo aí. Eles acabaram desanimando. E cada um seguiu um rumo, né? Minha mãe foi trabalhar numa fábrica de pão de alho e meu pai foi ser segurança. Mas de vez ou outra, minha mãe fazia essas coxinhas em casa pra gente comer entre família. E quando ela fazia, todo mundo elogiava, né? Minha mãe conta uma história que quando eu nasci, né? Bebezinho, colocava eu no carrinho chorando, balançava com o pé e fazia as coxinhas com a mão, porque ela tinha que trazer a comida dentro de casa, né? E depois, né, de praticamente 20 anos, veio essa ideia antiga, pô, vamos fazer as coxinhas da minha mãe, né? Peguei meus únicos R$200 que eu tinha, não tinha mais nada, tinha R$200 no cartão de crédito, fui no mercado, comprei os melhores ingredientes e mandei minha mãe fazer. Falei assim, mãe, você pode fazer para mim? Claro, bora pra cima. E ela foi lá e fez as primeiras coxinhas para nós. E aí, Marcos, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa, sabe? Eu era estoquista, né? E eu não sabia trabalhar com venda. Falei, pô, mas eu preciso vender essas coxinhas, né? E aí eu vi uma oportunidade, que é no digital. E eu malemar sabia o que era Instagram e eu entrei a fundo para saber como que era, como conhecer. Foi aí que eu conheci esse mundo, né? Eu podia mostrar meu produto para diversas pessoas sem mostrar o meu rosto. E aí foi indo, Marcos. Aí eu comecei aí eu montei um delivery dentro da minha casa, da minha mãe, e comecei a vender. Mentira. E eu lembro como se fosse hoje. Quando a gente começou, eu chamei um vizinho meu que tinha uma bicicleta, ele entregava as coxinhas de bicicleta pela cidade. Eu peguei uma panelinha lá da minha mãe, que ela fazia lá as massas, a gente encheu de óleo, começou a fritar as coxinhas nessa panelinha e as coisas foi fluindo. Aí eu vi uma moça que destacava bastante, né, na rede social, que no caso até na época era a filha da prefeita, né? E a gente deu essas coxinhas para a filha, né? E ela tinha bastante seguidores. Cara, eu lembro que a gente entregou, bombou. A cidade toda começou a pedir. A coxinha. A coxinha. Você acredita? E aí? E aí?
E as coisas foi voltando ao normal, né? Foi voltando ao normal. Você conseguiu, então, daqueles 200, começar a vender e comprar mais. Isso, comprar mais. A gente foi reinvestindo. E quando que você sentiu que falou, meu, eu tenho que parar tudo e ficar com isso? Na verdade, eu falo que Deus deu um pontapé na minha vida, né? Quando as coisas foram voltando ao normal, eu voltei a trabalhar e eu abri o delivery só à noite, quando eu chegava do serviço. E foi assim durante uns 2, 3 meses, ô Marcos. E um certo dia, meu gerente chamou eu até a sala e falou assim, Gabriel, eu tive uma reunião com a diretoria e a gente tem que fazer alguns cortes de gasto na empresa. E você está entre esses cortes de gasto. E eu sei do seu potencial, eu sei a força de vontade que você tem. Eu até comentava com ele de vez em quando, né, das coxinhas, né? E vai para cima desse sonho seu, tenho certeza que tem tudo para dar certo. Você manda coxinha para esse homem, né? Pô, não, eu sou muito grato com ele, você não tem noção. Ele te fez você chegar onde você chegou. Com certeza. Você sabe a história do Silvio Santos com o Rock? Não, não conheço. Você sabe que o Silvio Santos, antes de ter o SBT, ele foi pedir emprego pro Rock. Sério? E quando ele chegou para pedir emprego pro Rock, eu não lembro o que era, não lembro exatamente, o Rock não deu emprego. Aí, por causa de não ter dado aquele emprego, ele resolveu fazer outra coisa que deu certo e ele virou o Silvio Santos. Caramba. Aí, a primeira oportunidade que ele teve, ele contratou o Rock. E essa história é verídica. Então, veja como por trás de uma decisão ali, mas a pessoa tinha que tomar a decisão. Com certeza, com certeza. Mas ela viu em você um potencial. Com certeza. Que você poderia fazer. Então, como ele chama? Chama Pedro, Pedrão. Então, um Pedro, abraço. você está recebendo umas coxinhas aí ou não? Bom, tem que mandar umas Com coxinhas certeza, pro Pedro, tem né? que mandar. Tem que mandar. E então, Marcos, e foi aí que eu carrego uma frase. Eu carrego uma frase que na dificuldade que surge oportunidade, né? E eu gostava muito de trabalhar lá, né? Apesar de eu estar começando a empreender, eu tinha um laço lá, porque foi meu primeiro emprego, onde eu trabalhei 4 anos, fiquei bastante triste, né? E falei assim, e faltava, Marcos, 4 meses para o meu casamento. Deus é mais. Faltava 4 meses para o meu casamento e eu recebi essa notícia que eu estava dispensado. Para mim foi um baque, eu não estava esperando isso, né? Mesmo que eu queria empreender, mas a gente não quer, né? Arriscar 100%. E foi um pontapé que Deus deu na minha vida e eu tive que tomar essa decisão, né? Pegar esse dinheiro do acerto ou investir no meu casamento ou investir no meu próprio negócio, né? Na minha cabeça estava muito bem claro que era investir no meu próprio negócio, né? Mas, por outro lado, eu ia casar, não tinha nem imóvel, eu não tinha nem imóvel dentro da minha casa, não tinha nada. E era o sonho da minha esposa, né? Casar na igreja, ter uma confraternização depois da celebração. Eu cheguei na Ana, falei, Ana, e aí? O que a gente vai fazer? Peguei o acerto e a gente precisa decidir. Ou a gente investe no nosso casamento, ou a gente investe no nosso negócio. E a Ana falou assim, Gabriel, faz o seu sonho, faz o que o coração está te mandando. Que ela sabia. Eu falei, então bora pra cima. E a gente pegou aquele dinheiro que a gente tinha do meu acerto, a gente montou a nossa primeira lojinha em Badi. Montou um espaço. Montamos um espaço em Badi. Eu lembro que era bem no centro ali da cidade. Mas quem fazia as coxinhas? Era minha mãe. A sua mãe foi trabalhar com você? Isso, minha mãe, ela fazia as coxinhas para nós. E quando a gente montou, Marcos, foi algo interessante, bem legal de contar, que a gente fez de tudo para o negócio acontecer, né? E a gente tinha pouca condição financeira, né? A gente, comprou todas as coisas praticamente do nosso estabelecimento na OLX. A gente ia na OLX, comprava usado, negociava e beleza, a gente montou nossa primeira lojinha. E, Marcos, a gente criou mega expectativa, falou, agora o negócio vai fluir, agora o negócio vai bombar, né? E, cara, a gente caiu do cavalo. A gente não vendia quase nada. A gente malemar vendia para suprir as nossas contas. E imagina, a gente muito novo, né? Eu com 20 anos, minha esposa com 22, a gente acabava de casar, a gente ficava 24 horas juntos e passando dificuldade financeira. Imagina a dor de cabeça que não era, sim, sim. O desafio que a gente não enfrentou, né? E quanto tempo foi isso, assim, de ficar patinando? Cara, foi durante mais ou menos uns 2 anos, assim. Caramba! E 2 vocês anos. não desistiam? Não desistiu. Desistir nunca foi opção para nós, né? Você acreditava? Naquilo? Acreditava. Tinha uma certeza dentro de mim que o negócio daria certo. E aí? E aí, eu nunca contei essa história, né? Um certo dia chegou 2 senhores até o nosso estabelecimento, né?
E chegaram falando assim para nós. Eu estava passando aqui na cidade e perguntei para uma moça onde tinha um salgado bom aqui. Me indicaram vocês. Só quero ver se esse salgado é bom mesmo. Aí eu falei, vamos ver, né? Hora de eu fazer o melhor salgado. Enfim, esses dois senhores sentaram lá na mesa, começaram a comer a coxinha. Um deles começou a elogiar demais a coxinha, falou, nossa, nunca comi uma coxinha dessa, pelo amor de Deus, que delícia. E o outro com a cara mais fechada, não elogiando tanto, né? E esse cara que elogiava bastante, muito brincalhão, aí ele falou assim, esse cara tá com a cara fechada porque ele também vende salgado. E viu que o dele é ruim. Eu nunca elogiei o salgado dele, né? E dando risada, a gente entrando no clima lá. E nessa época, Marcos, a gente vendia em torno de umas 30 coxinhas no dia. No máximo, né? Enfim, depois, na hora de acertar, esses dois senhores foram até o caixa, né? Conversar comigo. E esse senhor, cara mais fechado, falou assim, cara, eu quero vender essa coxinha lá no meu bar. Aí eu falei, que legal. Qual o bar do senhor? Aí ele falou o nome do bar dele, é um bar muito renomado aqui na cidade. Eu quero vender sua coxinha lá no meu bar. Eu falei, tal. Quantas coxinhas o senhor quer? Quero 100. Eu falei, 100 coxinhas? Eu quero 100 coxinhas para vender lá no meu bar. E aí foi, Marcos. Aí eu comecei a fornecer coxinha para esse senhor. Olha só. Esse senhor, ele começou a me ajudar bastante. Foi aí que eu acreditei no meu sonho. Foi aí que eu vi que o negócio realmente podia mudar a minha vida, podia mudar a minha história. Pode falar o bar? Posso, Bar do Pitu. Um braço pro seu Carlos, lá do Bar do Pitu. Carlos, lá. É isso mesmo aí. E até esse tempo atrás eu fui lá agradecer ele pessoalmente, né? Porque às vezes ele não conhece a história, né? O tanto que ele me ajudou, ele não tem noção disso. Aí, seu Pitu, esse programa é para você realmente fazer uma homenagem aí, ó. Legal. Por você o negócio começou a fluir. Com certeza. E depois de um certo tempo, ele parou de pegar salgado nosso, né? Aí eu abri um ponto na entrada da cidade. Foi aí que foi um grande pontapé inicial. A diferença foi o ponto. Foi o ponto da cidade. A gente pegou um ponto bem localizado, onde é o ponto atual, em Badiba City. É um ponto bem na entrada da cidade, onde a região começou a conhecer o nosso produto, né? Aí é um ponto onde passa várias cidades, né? Sim. O pessoal foi parando, foi conhecendo. E uma virada de chave foi aí quando a gente chamou um casal de influenciadores, né? Esse casal foram lá, gravaram um vídeo e naquela semana que eles postaram, a gente teve fila de espera de 300 pessoas. Caraca! 300 pessoas, Eles Marcos. são da cidade ou da região? São da região, mas são especificamente aqui de São José do Rio Preto. Que legal! Também pode falar quem é esse casal? Pô, com certeza, com Berbendicas. Ah, então. Olha só, a diferença que faz quando você entende a potência que tem na mão hoje, não só do seu talento, mas das redes sociais, e fazer a diferença. Com certeza. Dali para frente, fluiu. Fluiu. Hoje, graças a Deus... Quantas coxinhas você vende por dia hoje? Hoje, em torno de 3.000 coxinhas a gente vende por dia. Caraca! Hoje, dos R$200, né? Hoje a gente tem uma fábrica, onde nessa fábrica trabalha 30 colaboradoras, onde a gente produz todas as nossas coxinhas lá. A gente tem um diferencial, Marcos, que todas as nossas coxinhas grandes, a gente faz tudo manualmente. Por que manualmente? Porque trazer essa essência, né, da minha mãe, do algo artesanal. Aquele sabor caseiro. Caseiro. Calma aí que você vai falar mais, que eu adorei esse momento. Rápido break que a gente já volta. Voltando com o programa DNA, aqui comigo, Gabriel, da Coxinhas Badi. Então, a gente estava naquele momento que a coxinha que você faz a maior, ela é manual e realmente você preserva isso para dar essa condição caseira. Isso, certo. E então, você falou 3.000 coxinhas dia, que você tem uma fábrica hoje, 30 funcionários. Gente. Isso, gente pra caramba. E a coxinha que você vende, é uma versão só? Você tem variações? Como que é? Então, hoje, Marcos, a gente tem mais de 20 sabores de coxinhas, desde os mais tradicionais até os mais exóticos, né? Vou dar um exemplo para você aqui, um sabor que a gente lançou até recentemente, né? Que é a coxinha melt. O que é isso? Coxinha melt, a gente faz uns hamburguinhos artesanal, a gente assa esses hambúrguer, coloca cheddar, cebola caramelizada, farofa de bacon e enrola na massa da coxinha. E frita, parece um hambúrguer. Cara, é sensacional essa coxinha, Marcos.
Meu Deus do céu! Enfim, a gente tem coxinha doce? Tem coxinha doce, a gente tem as coxinhas doce de Nutella, de doce de leite. Tem uma coxinha também que é muito diferente, sai bastante, que é a coxinha de salmão com creme cheese, que é sensacional. Ah, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você também está querendo degustar aí, porque aqui eu não tenho para comer, para experimentar. Não sei se é bom. Não, na Você próxima tá falando que é bom, tem tudo isso, mas também não sei. Vamos ver, vamos ver. E aí você, além de vender nos pontos, você atende encomenda. As pessoas para festa, isso e aquilo. Isso. Como hoje a gente tem 2 unidades, né? Uma unidade em Batiba City, uma em São José do Rio Preto, bem próxima à represa municipal. E a gente também está uma em processo de reforma, que vai ser a nossa próxima unidade aqui em São José do Rio Preto, ali na região da Zona Norte, mas especificamente na Avenida Vetorazzo. E onde você quer chegar? Rapaz, eu quero chegar no Brasil todo, né? Franquia? Como franquia, sim. Como eu comecei com R$200, Marcos. Aí, Poli, meu amigo Poli, que faz tudo, todo o processo aí, ó. Tá aí um cara que você conheceu. Tá aí. E, Marcos, desde muito novo, as pessoas sempre procurou eu em relação à franquia, sabe? Mas eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, mas né? tem que ser mesmo, né? Muito pé no chão. Não é fazer por fazer, tem que ter uma responsabilidade muito grande em relação Eu a isso. entendo essa responsabilidade. E hoje tem redes de franquias de coxinha, né? Que vende só coxinha, porque coxinha é nossa. Com certeza, a coxinha é do Brasil, né? Tá. Você vende outros salgados além de coxinha? Não, hoje a nossa casa é específica para coxinhas. Tem coxinha que não é frita? Não, por enquanto hoje a gente não tem essa opção. E agora? Vai ter que lançar. Não, a gente Porque o povo também quer comer coisa que não é fritura. Com certeza, a gente está... Pensar aí, ó, maçada. Não, a gente está com algumas coxinhas já em testes, né? Coxinhas com massa de aveia, coxinhas sem fritura, coxinhas sem glúten, coxinhas para vegetariano, né? É um público que está crescendo bastante, né? Que legal. Você sabe, eu tenho uma história, vou te contar. Eu fui diretor de marketing da Forno de Minas. Caramba, né? Que legal. E a gente queria lançar coxinha, até porque nas estufas que a gente colocava em todos os estabelecimentos, as pessoas colocavam coxinha de outras pessoas. E a gente falou, não, nós temos que dominar a estufa e vamos lançar coxinha. E eu fui o responsável para buscar no Brasil qual era a melhor coxinha do Brasil. E fizemos um teste, foram mais de 100 coxinhas coletadas no Brasil inteiro. Caramba. Porque é diferente região para região. Um cuidado você tem que ter, que se você abrir uma empresa em Minas Gerais e não tiver urucum no tempero para deixar laranjadinho o frango, não vai funcionar. Para nós, o frango tem que ser aquele branquinho, né? Estou falando do contexto. Aí tem a massa que é de mandioca, a massa de batata, isso e aquilo. Bom, naquela época, a melhor coxinha que foi a nossa eleita foi a da Offner, em São Paulo, né? Que é uma coxinha realmente que quem mora em São Paulo, não sei se você já foi para São Paulo. Eu fui para São Paulo. Já comeu na Offner? Então, vá conhecer, porque assim, é uma coxinha, a coxinha maravilhosa, só para você ver, que a sua deve ser maravilhosa também, né? Vou lá experimentar, por mais que não tenha aqui, mas eu vou lá experimentar. E é importante que o Brasil tenha essa relação com coxinha muito forte e regionalização é bastante importante. Então, você tem um caminho brilhante aí para dar maturidade no negócio e fazer a explosão. Uma história fenomenal, tá? Estou te conhecendo agora, mas dá para ver que realmente você é um menino de bastante talento, persistente, que acredita no teu sonho e que você tem vontade mesmo de chegar em patamares, mas com muita humildade e muita consciência naquilo que você está fazendo. Isso mesmo. Vá para frente dessa forma, porque você é um dos caras que tem a perfeição para entrar num processo de franquia. Porque você tem essa humildade e essa preocupação com o outro que vai adquirir. Não é só relação de dinheiro. É construir uma história. Tem muitos aí que entram no segmento de franchise e fazem besteira. Mas nós somos selo de franchise bom, né? Gabriel, do Grupo Movedu, que eu amo. Gustavo, do Mercadão dos Óculos, né? Seu Isaías, da Chiquinho Sorvete. Com certeza. Então, esse povo que vive o lead comigo, povo sério, que faz acontecer. Então, vá pra frente isso. Bom, tá casado até hoje? Até hoje, tô casado, graças a Deus. Muito bem, inclusive. Como ela chama? Ana Cláudia. Ana Cláudia, então é sua parceira. Isso, minha parceira, inclusive, recentemente nasceu a nossa filha, a Luizinha. Ah, é? Então, primeiro filho. Primeira filha. Que legal, vai para quantos? Por enquanto, só um mesmo. Não, vamos assumir aqui publicamente. Não, por enquanto, só um mesmo. Quando você não está envolvido aí com as coxinhas, o que você gosta de fazer? Rapaz, falar para você, Marcos, eu sou uma pessoa que vive o empreendedorismo, né? Quando eu encontrei esse mundo, cara, é uma coisa que eu me apaixonei, que eu me encontrei, né? Hoje eu você também... pode ler sobre?
Bastante, gosto bastante de ler. Inclusive, recentemente eu abri uma hamburgueria também na cidade de Badi. Meu Deus. E, cara, eu quero expandir cada vez Tem um mais. autor muito bom de empreendedorismo, tem 4 livros lançados, chama Marcos Caldelay, tá? Você já leu algum livro dele? Esse ainda não, Marcos. Olha, então o cara vem aqui, nem leu um livro ainda. É brincadeira? Vamos trocar um livro por uma coxinha? Com certeza, já. Então vamos fazer essa troca. Quem é o teu maior exemplo? Hoje, meu maior exemplo é minha mãe. De persistência, de determinação, de coragem, de humildade. Minha mãe. Você puxou isso dela? Puxei. Olha para essa câmera aqui. Aproveita esse momento, que esse momento é seu, para fazer uma homenagem para sua mãe, que essa história é maravilhosa. Com certeza. E dela que saiu tudo que você está conseguindo conquistar. Até que eu me emociono aqui, porque se não fosse ela, nada disso seria possível, né? Ela que acreditou, mesmo às vezes as pessoas falando para mim desistir, ela foi a única que estava ali me apoiando, me acreditando, né? Às vezes trabalhando ali dia e noite, sem receber R$1, porque ela sabia a situação que eu estava passando naquele exato momento. E, mãe, eu te amo muito, muito, muito mesmo, e só tenho a agradecer a senhora por tudo. É isso, né? Eu acho que por trás da sua história, você vem carregando uma relação de muito amor, né? Porque a coxinha em si não é só pelo que ela entrega de sabor. Você tem é a sua mãe, a receita que a sua mãe, né, fez. E a gente tem tantas histórias maravilhosas sobre isso, né? O Forno de Minas mesmo, a dona Dalva que fez o pão de queijo, realmente a receita. E você tem que preservar isso, né? Com certeza. E que você possa sempre ter essa valorização da sua mãe, carregando todo esse teu sucesso aí. Partiu dela essa essência do seu produto aí, viu? Parabéns. Obrigado, Marcos. Ter essa cabeça empreendedora, mas para você não perder a raiz, sempre tenha pé no chão, né? E o que você puder dar melhor para ela, você dê, tá? Você faça isso com sendo genuíno mesmo, tá bom? Tá bom. Obrigado por conhecer a tua história. E que você aí, eu acho que não tem nem como não sentir possível de fazer algo, porque você vê que é só a gente querer. De repente você tem aí na sua própria família, né, a sua mãe que faz algum produto diferenciado ou alguma outra coisa diferenciada de serviço, aposta, vai em frente, né? Porque quando a gente acredita e se entrega, dá certo. Dá certo. Nada cai do céu. Nada. A gente tem que lutar. Parabéns, então, que você Obrigado, seja um grande Marcos. sucesso, tá? E quem não conhece ainda as coxinhas Badi, que entre em contato, entra no Instagram, tudo aí, e faça sua aquisição, experimente, são mais de 20 tipos, e valorize aí a nossa região. Continue assistindo outros programas do DNA no canal do YouTube da TV Band Paulista. E me siga nas redes sociais, @mscaldelar no Instagram, Marcos Caldelar no LinkedIn e Facebook, e meu canal no YouTube, 99 não é 100. Quero agradecer imensamente o Luciano Alfaiate, aqui da nossa região, que aí faz camisas personalizadas para mim. Vou te dar um presente dele aí, um tecido para você fazer uma camisa com ele aí, tá? Um abraço, Luciano, e até o próximo programa.